Olá, tudo bem? No programa de hoje a gente recebe a vereadora e presidente da Casa de Leis, Edna Costa. Uma mulher que é conhecida por enfrentar problemas, ir de frente, propor muitas ações para os moradores e sempre com um olhar para a área social. Edna, primeiro, obrigado pela presença. Sei que hoje você vem falar de programas específicos de qualificação profissional, é isso? Isso mesmo, Orlando. Vamos lá, estou aqui mais uma vez à sua inteira disposição. Que bom. Olha, a sua trajetória, pode-se dizer, é conhecida bastante pelos investimentos nessa área de qualificação. E recentemente você defendeu vários projetos aqui na Casa de Leis. Eu achei muito interessante que você está pedindo a retomada desses projetos, o que é muito interessante nesse momento, já que a gente está sentindo que a pandemia começou a dar sinais de que, graças a Deus, está indo embora, né? Está indo embora. Exatamente, Orlando. Eu sempre valorizei muito e acho muito, acredito, né, que é muito importante esses cursos de qualificação profissional. Então eu peço ao executivo, sim, um requerimento, a retomada do Centro de Qualificação Profissional, um projeto que deu muito certo, né, numa gestão passada. E eu acho que o caminho é esse, é qualificar, requalificar as pessoas para inserir no mercado de trabalho, já que agora, como você disse, a pandemia já está ficando no passado e essa retomada é muito importante para o mercado de trabalho e você sabe, o mercado de trabalho, quanto mais as pessoas terem qualificação, muito melhor. E é interessante também, né, Edna, porque assim, quando você foi secretária, você defendia essa bandeira e sempre estimulava as pessoas a correr atrás dos seus objetivos, né? Me lembro até de um curso que você colocou à disposição das pessoas, que era um de mestre de obras, e eu via um monte de mulher fazendo, por exemplo, né? Exatamente, dentre os diversos cursos que nós tínhamos nesse Centro de Qualificação Profissional, tínhamos também o curso, né, de mestre de obras e as mulheres participaram. Me recordo que uma mulher ela participou, depois ela ficou à frente da própria empresa e fez diversos trabalhos aqui no município e também na região. Fiz minha pós-graduação em qualificação profissional. Daí a importância, porque eu falo que as pessoas, às vezes, elas passam pela Secretaria Social, naquela questão que eu sempre bato, do assistencialismo, que em devido momento é necessário, mas o que as pessoas querem, na verdade, é ter o seu emprego, ter o seu dinheiro para comprar o alimento para o seu filho e ter a sua vida própria, sem ficar à mercê de projetos, né, sociais. Então, eu acho muito importante, volto a falar, essa qualificação e essa requalificação profissional, ela tira essa pessoa desse ciclo vicioso, né, que é ficar, né, sempre nessa situação de assistido. Dependência, né? Ela sai dessa situação de assistido e passa a ser cidadãos de direito, eu falo. E o que é mais relevante ainda é que tem um pano de fundo que é muito interessante, que é a história da dignidade, né? Você está dando dignidade para essa pessoa, né? Eu falo que grande parte das pessoas que às vezes participam dos projetos sociais, às vezes tem muitas pessoas que precisam e ela tem às vezes vergonha de ir lá, pedir uma cesta básica, pedir um leite. Porque na verdade é o que você falou, quando ela tem um emprego, muitos pais de famílias que eu já conversei, como assistente social, fiz várias visitas e eu sei, e eu falo com propriedade, que as pessoas querem ter o seu dinheiro, ter o seu trabalho, para poder ela mesma manter o sustento da sua família sem ficar precisando de ficar nessa questão de pedir, né, cesta básica, leite, ficar à mercê desses projetos mesmo, Orlando. E esse projeto, né, esses projetos, na verdade, eu também me recordo quando você estava à frente, também tinham outras palestras interessantes de informação à saúde, de educação, né, era todo um trabalho costurado na área social, então daí a importância de fato retomá-los, né? Exatamente. E nos CRAS, né, que são os Centros de Referência de Assistência Social nos bairros, tínhamos algumas resistências de pessoas ou de mulheres que falavam, mas eu não tenho como ir em tal lugar, no Centro de Qualificação Profissional. Então criamos o Centro de Qualificação Profissional bem em frente ao terminal rodoviário, oferecíamos passagens para elas, então assim, não tinha desculpa. Então elas poderiam descer em frente ao terminal rodoviário, atravessava a rua, participava ali da qualificação profissional e depois voltava para casa. Em Cruz das Posses, por exemplo, que é um distrito e às vezes as pessoas
tinham dificuldade onde deixar as crianças, nós fizemos um projeto, que era o Educar Brincando. Então as mães iam para os cursos e tínhamos esse projeto lá com psicopedagoga, ficavam com as crianças nessas aulas e as mães participavam da qualificação profissional dos cursos. Muito interessante. Eu imagino que você deve ter boas histórias, né, a Muitas. partir desses projetos, né, Edna? Muitas histórias, a vivência e o resultado, eu falo do resultado. Quando você via ali a pessoa que ela passando pelos cursos de qualificação profissional, diversos cursos, até a estima dela melhorava. Né? Você via essa importância. E para o mercado de trabalho é fundamental essa qualificação. É um mercado de trabalho que a gente sabe é um tanto excludente, a questão de capacitação mesmo. Então eu falo que assim, foi a menina dos olhos da Secretaria Social. E cada vez mais, né, a gente precisa avaliar esses assuntos que tratam sobre as retomadas dos trabalhos no Brasil de um modo geral, porque a gente sabe que hoje o país enfrenta números alarmantes, na casa de acima de 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, a gente precisa olhar para essa população. Falando ainda em qualificação, vou entrar em uma outra bandeira, porque eu sei que você defende bem, que é o pano de fundo das mulheres. Você também sugeriu um programa específico para esse núcleo de mulheres que sofrem com algum tipo de violência, mas a gente também sabe que você já ofertou ações em prol das mulheres, mas eu queria falar especificamente do programa Tem Saída. Segundo o que a senhora falou durante a sessão, esse programa visa dar qualificação, apoio e acolhimento para as mulheres vítimas de alguma violência familiar. Queria que você contasse mais um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, Orlando. Muitas mulheres, como eu sou assistente social e tenho essa experiência, a gente sabe e temos dados de pesquisas que a maioria, grande parte de mulheres que sofrem violência doméstica, às vezes ela tem que voltar, né, pro lar onde ela depende financeiramente do marido, que às vezes é o agressor. E ela, às vezes, ela não tem oportunidade de trabalho. Então, às vezes, eu mesmo perguntava muitas vezes, mas por que você faz o boletim de ocorrência, faz toda a situação e volta para sua casa? Então, as pessoas, elas falavam, eu não tenho para onde ir, eu sou dependente totalmente financeiramente do meu marido, que é o meu agressor. Então, essa sugestão de projeto é que essas mulheres que sofrem violência doméstica ou outros tipos de violência, que elas que tenha essa parceria da sociedade, né, das empresas, da prefeitura, da Secretaria Social, do Ministério Público, da Delegacia da Mulher. É um trabalho em conjunto, onde elas serão direcionadas para a Secretaria Social e ali encaminhada para os cursos de qualificação diversos e depois um banco de dados onde o município faria essa ponte entre, né, essas mulheres e as empresas. Então eu acho que seria de grande importância, principalmente para romper esse ciclo da violência doméstica que hoje, apesar das pessoas falarem pouco, ainda é muito latente, não só no nosso município, mas em todo o nosso Brasil. Ao defender esse projeto, a Edna fez um discurso extremamente contundente na sessão. A gente vai acompanhar um trechinho desse discurso e a gente volta já já. Eu sou assistente social e sei muito bem que quando a mulher ela é vítima de violência doméstica, às vezes ela volta para aquele mesmo local que ela sofreu a violência doméstica. Por quê? Às vezes muitos falam, por que a mulher volta com o marido que foi o autor da violência? Simples, porque ela não tem dependência financeira. Então é de suma importância essa indicação que o Executivo, peço aí ao prefeito, doutor Wilson, e também a nossa secretária de Assistência Social, que é a Simone, que veja com bons olhos essa indicação, que essa indicação volte a essa Casa de Leis como projeto de lei para essa implantação. É uma forma de acolher, dar preferência para essas mulheres, principalmente nos cursos de qualificação e requalificação profissional e inserção no mercado de trabalho. É um trabalho de várias parcerias de Executivo, Legislativo, OAB,
Delegacia da Mulher, para que essas mulheres consigam ter a independência financeira delas, sendo incluídas no mercado de trabalho. Então, peço aí que o Executivo dê uma atenção especial a essa indicação e ele retorne o quanto antes a essa Casa de Leis, que esse projeto, né, possa beneficiar muitas mulheres que sofrem violência doméstica e vivem à mercê dessa violência porque não têm independência financeira. Esse é o objetivo desse projeto. Edna, você dizendo lá, né, na sessão da importância do Executivo olhar para essas pessoas, a gente nota cada vez mais essa sua vontade, né, de mexer com o Executivo, de mexer com as empresas para arregaçar as mangas. E eu vejo o seu olhar assim, óbvio, porque você não é só mulher, mas é porque você defende as mulheres com unhas e dentes aqui na casa, né? Exatamente. Fica nítido isso, né? É isso, é como eu disse, Orlando, nós temos que fazer ações efetivas para romper com esse ciclo da violência, para esse ciclo, né, do assistencialismo que a gente tanto fala, e falar de defesa de mulher, né? Eu sou mulher, sei da dificuldade, apesar das mulheres ser já a maioria, né, em torno de 53%, nós temos pouca representatividade em todas as áreas, e em política, então, nem se fala, né? Está aí, claro, para todos verem. Haja vista aqui no município de Sertãozinho, nós somos só em 3 mulheres de 17 vereadores. E você é a segunda presidente com uma trajetória longa da política da cidade, né, Edna? O que reforça ainda mais a necessidade das mulheres também participarem. Exatamente. E quando a gente faz esse chamamento para as mulheres, elas ainda têm um pouco assim de receio, né, de participar de um mundo tão machista, né, principalmente na questão de política. A grande parte das pessoas fala, política e futebol, eu vi isso ontem. A política, futebol e religião não se discute. Eu discordo completamente, se discute sim, muito. É como eles falavam das mulheres, né? Eu volto a falar, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher a tudo, o garfo, e sim, é importante você discutir de política, você discutir de violência, porque só assim você vai levando informação, despertando opiniões, e com isso, eu falo na questão da violência, quando você fala da violência, as pessoas ficam atentas, realmente, então está acontecendo um caso assim. E na política a mesma coisa, se nós mulheres não ocuparmos nossos lugares, nós sempre vamos ficar à mercê de políticas públicas propostas por homens, não desmerecendo os homens. Eu me lembrei do seu discurso na entrevista que você deu para o outro programa, que a gente falava da tal sororidade, né, que as mulheres unirem e juntarem e propor ações entre elas. A mais importante isso, né, Edna, as mulheres estarem unidas, porque a gente sabe que tem uma competição, né, assim, às vezes até escancaradas, mas eu acho que a gente tem que passar por um outro estágio da vida, que é olhar para as pessoas que podem nos representar, que podem lutar pela gente, e mais do que isso, defender uma bandeira tão importante num país tão machista, né? Exatamente, Orlando. Eu falo que a gente vê, e está claro, às vezes mulheres, as próprias mulheres não votam em mulheres, né? E nós deveríamos se unir, porque os homens são unidos. E quando eu falo de mulheres na política, de mulheres em cargos melhores, eu não estou desmerecendo os homens nessa questão. Eu falo que nós não queremos ser melhores que os homens. Na questão política, o homem, culturalmente, ele foi criado para prover o sustento da casa, e a mulher era aquela que ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Hoje é diferente. Então, só a mulher que passa o dia a dia, que vivencia falta de vaga em creche, falta de vaga em escola, falta de pediatra no postinho, ela estando na política, o que ela vai fazer? Propor políticas públicas para sanar essas deficiências. Então, é de grande relevância que as mulheres participem efetivamente da política, Orlando. Perfeito. Muito obrigado pela tua presença. No próximo programa vamos falar de um assunto que você também está trabalhando bastante, que são umas obras que vão melhorar a qualidade de vida de muitos moradores. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá joia. Olha, para você que nos acompanhou, obrigado. A Edna volta em algum momento para falar dessas obras na Vicinal e também de um projeto que fez o maior sucesso na região, que é o cartão Vale Alimentação. Até já.